Eu quero fazer duas citações aqui do Flávio Joséfo a respeito da historicidade de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá, para a primeira citação que ele vai fazer, ele vai citar o Ananias, né? Que no livro dele chama Ananos, e uma citação que ele vai falar sobre uma ação do Ananias, que ele diz assim, e Ananias, né, reuniu os juízes do Sinédrio e lhes apresentou um homem de nome Tiago, o irmão de Jesus chamado o Cristo. Para quem não sabe, Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Isso está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, tá certo? Esse Tiago era um dos apóstolos. Esse Tiago também vai ser citado em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. E esse Tiago é também o autor da Epístola Universal, lá no final, tá? Tiago, irmão de Jesus. E foi considerado um dos grandes líderes da igreja primitiva, tá? Então, olha lá, reuniu os juízes do Sinédrio e lhes apresentou um homem de nome Tiago, o irmão de Jesus, chamado o Cristo, e certos outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados, tá certo? E aqui está falando sobre o martírio desses irmãos, então é um testemunho histórico a respeito não somente de Jesus, mas também do Tiago, o irmão de Jesus, né? Outra citação do Flávio Joséfo. Cerca dessa época viveu Jesus, um homem sábio, e de fato podemos chamá-lo de homem, pois ele foi alguém que realizou feitos surpreendentes e ensinou as pessoas que aceitavam alegremente a verdade. Ele atraiu muitos judeus e muitos gregos. Era chamado o Cristo, o Messias. Quando Pilatos, depois de ouvir acusações contra ele feitas por homens das mais elevadas posições entre nós, condenou-o para ser crucificado. Então olha só, aqui está citando o testemunho de Pilatos, que ele foi julgado segundo Pôncio Pilatos, de que ele foi crucificado pelas mãos de Pilatos, que ele foi entregue, irmão. Olha isso, que testemunho histórico fenomenal, falando a respeito de Jesus exatamente como está no Novo Testamento. Para quem questiona a veracidade das histórias narradas pelo Novo Testamento, olha aqui uma citação histórica do mesmo período, citando aqui com referências, com nomes, né, com nome próprio, como por exemplo Pilatos, né, que era o governador da província da Judéia, debaixo do regime do Império Romano. Tá aqui, ó, é o Flávio Joséfo. Ele não é cristão, ele é judeu. Ele é judeu, não tem compromisso com o cristianismo. Inclusive, em algumas passagens, ele chama os cristãos de seitas, né? Crucificado. Os que haviam passado a amá-lo não desistiram de sua afeição por ele. No terceiro dia, segundo eles, apareceu a eles restaurado a vida, pois os profetas de Deus haviam profetizado essas e inúmeras outras coisas sobre ele. A tribo dos cristãos que recebeu esse nome por causa dele ainda não desapareceu até hoje. Isso aqui, queridos, está sendo escrito, está sendo citado na década de 90 depois de Cristo. Tá certo? O apóstolo João tá vivo ainda, mas a gente sabe que o Flávio Joséfo, ele tem importante influência histórica na década de 60, por exemplo. Então ele é contemporâneo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do próprio apóstolo Tiago, tá certo? Ele vivenciou tudo isso, embora esse escrito especificamente seja da década de 90, tá certo?